Ah, você tá querendo fugir da poupança, né? E é por isso que você veio assistir esse vídeo. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Ai, ai, ai. Tá pegando fogo, bicho! Mas você faz muito bem, porque com a queda da taxa de juros, para você fazer o seu dinheiro render mais, não tem outra opção a não ser assumir mais risco. E assumir mais risco pode ser investir no seu negócio se você tem uma empresa, abrir um negócio se você não tem, ir lá para a economia real, abrir uma franquia, abrir uma padaria, ou se você quer menos dor de cabeça, você pode investir em ações. E para investir em ações, tem duas possibilidades: investir por conta própria ou investir através de um fundo. A Bovespa, nesse ano, abriu mais de 700 mil contas de pessoas físicas, dobrou em relação ao que tinha. Ainda assim, é muito pouco quando comparado a países desenvolvidos. E aí muitas pessoas estão se perguntando: o que eu devo fazer? Eu devo ir por conta própria ou é melhor eu escolher um fundo? Vamos explorar os prós e contras de um fundo de investimento em ações. Chega aí! A melhor analogia com a vida real da diferença entre você investir por conta própria e investir no fundo de ações é fazer uma obra por conta própria. Vamos trabalhar aí, pô. Meu irmão, você tem conhecimento de parede, meu irmão? Você tem conhecimento de viga? Tu não tem conhecimento de porra nenhuma, rapaz. Ou contratar um arquiteto, um baita arquiteto, que nem a nossa amiga Doma Arquitetura. Oi, meu nome é Patrícia, sou mãe de 2 filhos, casada, arquiteta, artista plástica e vivo e trabalho em São Paulo. Que tá aí bombando no YouTube. Pois é, você pode fazer uma obra por conta própria. Você pode pegar lá o projeto, chamar o empreiteiro, chamar o marceneiro, coordenar tudo aquilo e fazer a obra. Só que dá um trabalho, tem um risco operacional. Eu já fiz o apartamento meu sozinho, porque minha mãe é arquiteta e ela me deu o projeto. E eu falei, deixa que eu faço. Nossa senhora, foi a primeira e última vez. Era todo dia na hora do almoço falando com o peão e deu tudo errado. Demorou o dobro do tempo e custou 30% mais caro do que eu imaginava. E essa é a mesma coisa quando você está investindo num fundo de ações. Se você fizer por conta própria, vai dar certo também. Só que vai dar um trabalho federal. Enquanto que no fundo de ações, você tem diversas vantagens. O importante, de qualquer forma, é investir. Mas vamos falar dos prós e dos contras. Tem 3 grandes vantagens de você investir através de um fundo. A primeira delas é a facilidade operacional de você fazer isso. A segunda delas é a facilidade de controlar. E a terceira delas é ter um time de experts trabalhando por você. As facilidades operacionais são muitas. Se você investe por conta própria, você é obrigado a ir lá no teu home broker e comprar e vender as ações. Nesse momento, você corre riscos operacionais. Você pode fazer um fat finger, você pode comprar mais do que gostaria, várias coisas que a gente já falou até no nosso vídeo sobre como operar no mercado de ações, que quando você dá para um expert fazer, ele faz por você. E como ele já tem experiência nisso, o risco operacional é menor. A segunda grande facilidade operacional é que se você tem pouco dinheiro para comprar ações, várias vezes você não vai conseguir comprar aquela carteira que você quer. Por exemplo, no nosso fundo long only, no Charger, é apenas R$500 a aplicação mínima e R$100 a movimentação. Qual carteira de ações você consegue comprar com R$500? Um lote mínimo normalmente é mais de R$1.000. E se você for operar num fracionário, que aí você consegue comprar em parcelas menores da ação, o spread da compra e da venda é maior do que do lote padrão, porque é um mercado com menos liquidez. Então, quando você compra a cota de um fundo, você está investindo aquele dinheiro todo naquela carteira de ações. Se você pegar seus R$500 e botar no fundo que nem o nosso, no Charger, esses R$500 vão estar investidos naquela carteira de ações proporcionalmente. Então, essa é uma vantagem que você só tem em fundos de ações, que nem o nosso, que tem uma aplicação mínima pequenininha. E a outra grande vantagem de você operacional, de você investir através de um fundo, é que você não tem o problema da sobra do caixa. Quando você está investindo por conta própria, às vezes você tem lá R$1.000 para comprar, você monta a tua cesta de ações e sobra R$100. Aqueles R$100 ficam lá, porque você não consegue comprar outras ações com aquilo, e aquilo ali é um presente para a corretora que fica ali passando aquele dinheiro no CDI e ganhando aquela rentabilidade. Quando você investe lá os seus R$1.000 no fundo, os R$1.000 estão investidos. Você não tem esse caixa sobrando. Então essa é outra grande facilidade. O segundo grande grupo de vantagens é a facilidade de controlar o seu investimento. Primeiro ponto, quando você investe num fundo, você sabe exatamente a rentabilidade daquele fundo através da cota. A cota te diz quanto que o teu investimento rendeu. Quando você investe por conta própria, você calcula a sua cota e você bota na sua cota esse caixa que ficou parado, esse caixa parado está tirando de você retorno, né? Ele não está sendo investido.
Pois é, no fundo, você já vê exatamente quanto que você ganhou lá através da cota. A segunda grande facilidade de controlar, e essa eu acho que é a melhor de todas de investir através de fundos, é você não ter que declarar o imposto de renda toda vez que você muda uma posição ali, todo ano, não ter que refazer a sua carteira e você não ter que recolher os DARFs. Quando você opera na física, que você vende uma ação, você precisa recolher o imposto relativo àquele ganho que você teve. No fundo, não. E o fundo não paga imposto de renda. Uhul! Então, esse dinheiro que você recolhe na física, quando o fundo faz a mesma coisa, o fundo não recolhe esse dinheiro e esse dinheiro pode ser reinvestido. Por outro lado, quando você saca do fundo, o agente aqui da gestora, junto com a Melo, já faz o trabalho de recolher o imposto para você. E aí você paga sim o imposto de renda. Não é que você não paga, você paga no resgate. Então você fica rendendo esse imposto ao longo de toda a vida que você está investido no fundo e só precisa recolher lá no resgate. E na hora de declarar o imposto de renda é simples, é uma linha. Tenho tantas cotas de tal fundo valorizadas a tanto e acabou. É muito mais simples, né? E a terceira grande facilidade operacional de acompanhar é que você não precisa acompanhar as ações quando você está investindo através de um fundo. Vai ter umas pessoas ali acompanhando para você. Então, quando você está investindo por conta própria, sai uma notícia, se você não estiver ligado, você só vai descobrir muito tempo depois que deu ruim no teu investimento. Ao passo que quando você investe através de um fundo, você tem alguém monitorando aquela carteira de ações para você. E por último, puxando a sardinha para o nosso lado, quando você investe através de um fundo de ações, você está delegando para um time de experts fazer esse investimento para você. Isso é muito legal porque a gente dedicou a nossa formação acadêmica e a nossa formação profissional a vida inteira a isso aqui. Então, numa gestora, você tem um time de pessoas que trabalham há 10, 15, 20 anos só olhando ações. E com isso é óbvio que a gente desenvolve alguma expertise. A gente conhece bem o histórico das empresas, a gente sabe como o mercado se comporta. Então a gente tem uma vantagem competitiva em relação a uma pessoa que nunca investiu em ações e vai ter que fazer todo aquele ramp-up. E é importante dizer isso também. A gente já errou muito. Todo mundo que investe em ações vai errar. A gente erra até hoje. Só que de tanto errar, a gente já sabe mais ou menos onde é que estão nossas fraquezas e a gente consegue ir ali corrigindo isso. Você que está começando a investir em ações agora, você vai apanhar bastante. Então, delegar para um expert é uma coisa legal se você não tem tempo nem estudo para se dedicar exclusivamente a investir em ações. Agora, não é tudo de bom também, né? Tem que falar que tem algum contra, porque tem um contrazinho, na nossa opinião, investir através de fundos, que é a liquidez. Quando você investe na física, quando você vende uma ação, a liquidação da bolsa é em 2 dias. Então, 2 dias depois, essa ação cai, esse dinheiro cai na sua conta. Quando você investe em fundos, cada fundo tem um prazo de liquidez diferente. O nosso fundo de ações aqui, o Charger, é um dos fundos com menor prazo de liquidez no mercado. São só 15 dias úteis, mas ainda assim, são 15 dias que você demora para receber o dinheiro. Essa é uma coisa que a gente faz, que a gente precisa, para a gente poder nos resguardar de resgates excessivos e ter tempo para poder vender essas ações da carteira. Então esse é um contrazinho. Só que se você vai investir em ações, você não deve investir querendo esse recurso por curto prazo. Você deve sempre pensar num horizonte de médio e longo prazo. Eu recomendo não investir em ações se você tiver um horizonte mínimo de 3 anos. O ideal mesmo é investir em ações que nem Warren Buffett, comprar e nunca mais vender. Nesse caso, faz pouca diferença se o prazo de resgate são 15 dias ou se você tem aquele liquidez em 2 dias. Porque eventualmente, se você precisar, é porque você já teve um bom tempo investido e provavelmente tem tempo também para receber aquele dinheiro. Agora, por tudo isso, você paga um custo quando você investe no fundo, que é a taxa de administração. No caso do Charger, essa taxa é 2% ao ano. E aí você pode estar falando, pô, mas isso é uma taxa alta para dar a esses experts, delegar a esses experts para investirem por mim. Será que é alta mesmo? Por conta própria, você teria acesso à quantidade de informação que a gente tem aqui. Nós temos sistemas como o Bloomberg, nós temos acesso às maiores casas de research do país. E se você fosse investir por conta própria, quanto que você teria que pagar para ter acesso a tudo isso? Por exemplo, tem excelentes casas de pesquisa por aí, oferecendo research que você paga uma anualidade e recebe esse research. Esse research, na verdade, vai te custar alguma coisa. Será que isso aí dá mais do que 2%? Então,
A taxa de administração, ela não chega a ser, na nossa opinião, uma desvantagem de investir no fundo. É um custo que você ganha em troca essa série de benefícios que a gente listou aqui. Antes de ir embora, eu quero te dar um aviso de amigo, porque tá uma euforia danada, já que estamos no terceiro ano de bull market e as pessoas estão começando a acreditar que a bolsa só sobe. No longo prazo, a bolsa tem que render mais que a renda fixa. E isso é um assunto que a gente vai explorar num outro vídeo, porque senão não tem razão das ações existirem. Porque quando você investe em ações, você está correndo mais risco do que quando você investe em títulos públicos. Logo, o seu retorno no longo prazo tem que ser maior do que dos títulos públicos da renda fixa. Por outro lado, a ação, bolsa, não é linear. Tem vários tombos ao longo do caminho. E eu tô te avisando que a gente passou por 2008. 2008 foi uma coisa de maluco. A gente viu a bolsa ter mais de 10 circuit breakers, ou seja, cair 10% no mesmo dia. E em algum momento isso vai voltar a acontecer. Então esteja preparado para nesse momento não entrar em pânico e não zerar o investimento. Quem comprou ações lá no low de 2008 fez o melhor negócio da história. Aconteceu de novo em 2015 e 2016. Quem investiu também se deu super bem. Então, invista em ações com longo prazo e tenha consciência de que vai chacoalhar, mas no longo prazo você vai se dar bem, vai ser muito melhor que essa tal dessa poupança. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos conversar. Me manda todas as dúvidas que você tiver a respeito de fundo de ações que eu tô aqui para responder. Um abraço!